Estamos então aqui com mais um vídeo do projeto Gravataí entre Anjos e Gravatás. Dessa vez, o nosso vídeo vai ser sobre a história de Gravataí. E esse, então, é um projeto realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei nº 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc, através do edital da Marco Polo. Bom, meu nome é Helena, faço parte do projeto, e hoje a gente trouxe para conversar, para contar um pouco da história, né, do município, os professores Maria Aparecida Tomassi Medeiros e Nestor Eurique Medeiros, dois professores de História da rede pública do município, atualmente aposentados. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre a história de Gravataí. Eu queria que vocês nos contassem, né, como é que começou, quais as primeiras ocupações aqui no município, né? Quais foram os primeiros povos a habitar a região? Bom, se tem notícias, né, na verdade, já havia aqui, bem antes de existir Gravataí, já havia povoamento indígena, né? Aliás, assim como todo o Brasil, já haviam, antes dos portugueses e espanhóis chegaram nessa região, já havia povos indígenas e vestígios desses povos aqui. Isso bem antes. Quanto à questão em Gravataí, aí ocorre bem mais tarde, já lá no século XVIII. Na verdade, acredita-se que foram os índios carijós e os patos, que fazem parte do grande tronco Tupi-Guarani, os primeiros a habitarem essa região. E, inclusive, uma curiosidade interessante é que a influência deles deu origem ao próprio nome da nossa cidade. Eles chamavam o nosso rio, assim como nós chamamos também, de Rio Gravataí. Gravataí. O I teria esse significado de rio. Então, poderíamos dizer que o nome do nosso rio é Rio dos Gravatás, porque era muito abundante a presença dessa planta, os gravatás. Então, o Rio dos Gravatás, Gravataí, deu origem ao nome da nossa cidade. Eu queria perguntar para vocês, então, assim, a questão dos indígenas, ela é muito importante na cultura, na história de Gravataí. Mas esses indígenas, eles, quando começou, né, a questão da chegada dos europeus, eles já estavam aqui e tiveram um encontro, ou como foi esse processo? Bom, a princípio, quando iniciou a colonização aqui no Rio Grande do Sul, ela ocorre através da vinda, né, de tropeiros, inicialmente, lá na primeira metade do século XVIII, vinham tropeiros para essa região em busca do gado, que já tinha havido uma tentativa de missões jesuíticas aqui, né, por essas regiões, e esse gado ficou solto aqui, então esses tropeiros vieram, né? Na verdade, a princípio, os índios estão concentrados mais nas regiões das missões, que é onde terá, né, a influência aqui em Gravataí. Esses índios é que virão depois, então, que terão esse encontro, né, com os portugueses, vindo através das regiões das missões que foram destruídas depois das guerras guaraníticas. Uma coisa também que é importante salientar é que Gravataí, assim como todo o Rio Grande do Sul, era colônia espanhola. Gravataí e Rio Grande do Sul eram territórios que pertenciam à Espanha, porque graças ao Tratado de Tordesilhas, que dividiu toda a América do Sul entre espanhóis e portugueses, a parte ao oeste do Tratado de Tordesilhas, que é uma linha imaginária que termina aqui em Laguna, quer dizer, toda a parte oeste dessa linha pertencia à Espanha e a parte leste pertencia a Portugal. Portanto, o Rio Grande do Sul, assim como Gravataí, tudo isso aqui era território espanhol pelo Tratado de Tordesilhas. Isso é uma coisa importante salientar. Só que, claro, uma coisa é o tratado, outra coisa é a realidade. Muitos portugueses chegaram até aqui através enfim... Os caminhos tropeiros. Exato, os tropeiros, bem lembrado. Depois das entradas e bandeiras, né, em busca de
de mão de obra e de recursos para trabalhar da região, para a região mineira, né? Então, eles vêm para essas terras, vão ocupando essas terras e vai ocorrendo outros tratados, né? Como o Tratado de Madrid, em 1750, que então acaba mudando, né? O Tratado de Tordesilhas, inicialmente colocado entre Portugal e Espanha. Bom, aí também tem uma coisa que é importante salientar, que esses tropeiros, eles vinham aqui em busca de gado selvagem, né, que na verdade foi trazido por jesuítas muitos anos antes e foi solto, né, se reproduziu e eles vinham buscar esse gado. Além disso, havia, claro, transporte de mulas, principalmente, para a região das Minas Gerais. Vamos seguir adiante, então. Bom, então a ocupação começa pelos indígenas que já habitavam essa terra, depois vem os espanhóis, né, os portugueses, com a secção dos tropeiros, e os índios guaranis, que vêm das missões também, tem essa questão missioneira, né, dentro de Gravataí, através da Guerra Guaranítica. Exato. Na verdade, assim, a Guerra Guaranítica, ela ocorre, né, e até 1754, não me engano. É por aí. E aí, os índios acabam, então, esses indígenas que passam a pertencer a essa região, que passa a pertencer a Portugal, acabam sendo transportados para outros portos de Rio Grande, Rio Pardo, e de lá eles acabam vindo, então, cerca de 1.000 indígenas, acabam sendo trazidos para cá, para a aldeia Nossa Senhora dos Anjos, né, conhecido como Aldeia dos Anjos, para povoar, então, para fazer parte dessa região aqui, e organizado pelo governo, né, começam a trabalhar nessas terras. E uma coisa que também a gente tem que lembrar é que esse tratado que fez uma troca de terras entre Portugal e Espanha, esse tratado, na verdade, ele foi combinado entre Portugal e Espanha, não envolveu os índios da região das missões. Por isso, esse é o grande motivo da guerra. Quando a frase famosa do Sepete Araju, essa terra tem dono, significa exatamente isso, que eles queriam aquela terra para eles e não simplesmente ela ser entregue para Portugal, por um acordo que eles fizeram na época. Eu ia perguntar para vocês, então, os guaranis, eles vêm para Gravataí, já existia a aldeia Nossa Senhora dos Anjos, quando eles chegam aqui? Já haviam as sesmarias, né? Exato. Na verdade, essas terras, havia interesse do governo português em uma ocupação para o sul, né? Como é que tu ocupava? Os próprios que eram tropeiros da região, que vinham buscar mercadorias e levar para São Paulo, para Minas Gerais, eles acabam recebendo a doação de terras do governo português para ocupar essas regiões, né, de modo de estancar os interesses espanhóis nessa região. Então, já haviam terras sendo doadas, né, para esses estropeiros, né, que são chamados sesmeiros, que passam a ocupar essas terras. Claro, em bem menor número, né, do que havia hoje, né, do que há hoje, mas haviam famílias e grandes extensões. A Sesmaria era uma grande extensão de terra e que traziam também consigo, né, as pessoas escravizadas, que vinham de todo lugar do Brasil para ocupar essa região. E também o nome, né, na época se chamava, em homenagem a Nossa Senhora dos Anjos, se chamava que Aldeia dos Anjos. E é uma coisa interessante que há duas explicações para esse nome. O primeiro seria que antes da chegada dos índios das missões, pouquíssimo tempo antes, 1 ou 2 anos antes, foi criada uma igreja, uma capelinha, em homenagem a Nossa Senhora dos Anjos. E deu a coincidência de, pouco tempo depois, também virem para cá os índios trazidos das missões, e muitos deles eram crianças, curumins, né? Por isso também teriam chamado aqui
de Aldeia dos Anjos. Então, há uma coincidência nessa questão, né? Mas o mais importante a se salientar é que Gravataí, ela já existia quando chegaram aqui os índios vindos das missões, que na verdade não foi nem das missões, eles vieram de Rio Pardo, 1000 índios de Rio Pardo, porque quando as missões foram destruídas, os sobreviventes foram levados para Rio Pardo. E para evitar exatamente aquele grande grupo de índios em Rio Pardo, concentrados, eles resolveram dividir. Várias crianças, então, foram trazidas, cerca de 1000 índios, boa parte delas crianças, foram trazidas para Gravataí, ou para Nossa Senhora dos Anjos, a capela de Nossa Senhora dos Anjos, que aí, né, foi essa questão. E uma coisa interessante, foi isso em 1763. Desculpa, eu sabia que tinha uma coisa. Quer dizer, em 1763, chega aqui esse grupo de índios, 1763. Até então, a nossa cidade comemorava, desde 1763, aniversário. Né? Só que há pouco tempo isso mudou. Então, Gravataí pode dizer que é uma cidade que tem duas datas de nascimento diferentes, né? 1763 e 1880, exatamente. Temos duas datas. Então, claro, hoje vale, claro, de 1880, que é quando surge Gravataí como município. Essa era a minha pergunta para você sobre a questão. Então, até então, nós tínhamos uma Gravataí que não era institucionalizada, digamos assim, né, que estava ali sendo ocupada pelos tropeiros, então, que são esses sesmeiros, pelos indígenas, pelas pessoas escravizadas que vieram também com os portugueses e com os espanhóis, que suponho que também haviam aqui, né? E ele passa a ser... Posso estar errada? Os portugueses, porque houve uma troca, né? Na verdade, essa região toda passou a ser domínio português em troca da colônia de Sacramento, que hoje é o Uruguai, que passou para o domínio da Espanha. E assim como as missões passaram para o domínio português. Entendi. Depois foi tentado, destrocar, né? Fazer novamente a troca de os portugueses ficarem com a colônia de Sacramento, os espanhóis com as missões, mas aí já estava consolidada uma ocupação de maioria portuguesa, né? Nessa região, e o território, a partir do Tratado de Badajoz, em 1801, já permaneceu, já é muito parecido com o atual território brasileiro, principalmente no Rio Grande do Sul. Né? Uma coisa que também é bom a gente salientar, quando chegam aqui os curumins, as crianças indígenas, foi inaugurado um educandário, que eles tiveram acesso aqui à educação porque foram criados, educados pelos padres aqui. Né? E uma coisa que a gente salienta é que houve um crescimento econômico em Gravataí nesse período. As nossas pesquisas colocam que os índios contribuíram muito para a criação de produção de tijolos, de telhas, principalmente de telhas. Né? Também criaram aqui um moinho para fazer a farinha de trigo. Quer dizer, houve um desenvolvimento em Gravataí graças ao trabalho desenvolvido pelos índios. E uma tradição, na minha opinião, infeliz tradição, é quando alguma coisa está prosperando, está crescendo, está se desenvolvendo, sempre tem alguém com a brilhante ideia de vender e passar para iniciativa privada, o que é público. Na verdade, esses índios foram expulsos dessas suas riquezas produzidas por eles, que é a fabricação de telhas e a produção de farinha de trigo, e essa produção, esse moinho e essa fábrica de telhas foi leiloada a um preço baixíssimo e assumida por proprietários e foi, podemos assim dizer, no linguajar de hoje, privatizada, entregue à iniciativa privada, né? O que era uma riqueza coletiva deles na época. Por isso a gente não vê tantos índios por aqui hoje. Mas assim, ó, o que eu ia perguntar, então, a gente não tem tantos indígenas aqui hoje nessa função, então a gente tem uma herança muito forte portuguesa e africana na cidade, teoricamente, né? E a partir disso, como é que Gravataí se desenvolveu? Porque hoje em dia Gravataí é um polo industrial, acredito que muito disso se deva em função do rio, né? E dessa questão dos recursos naturais disponíveis na cidade. Vocês querem falar um pouco desse assunto?
O que se sabe é que Gravataí, então, até esse período da sua colonização mesmo, da sua formação, né? Ele pertenceu à região de Viamão, depois passou a pertencer a Porto Alegre, quando Porto Alegre se tornou a capital do Rio Grande do Sul, da província de São Pedro. A partir daí, né, a partir dessa ligação, ele conseguiu a sua emancipação política em 1880. Ainda hoje é um território tradicionalmente agrícola. Grande parte do território de Gravataí é agrícola. Mas hoje tu tem uma forte industrialização na cidade. Começou a ser criado um polo industrial na cidade, que hoje em termos de riqueza, é a maior riqueza da cidade, né? Então, começa a se desenvolver a indústria já no século XX, né? Até o século XIX, tu tem basicamente a agricultura, né? Nós temos ali os arrozeiros, né? A farinha de mandioca, que foi forte também aqui nessa região, né? Mas é basicamente isso. Hoje, Gravataí é considerado um polo industrial, né? Uma cidade industrial. Eu queria só aproveitar e voltar à questão dos índios. Uma curiosidade também que a gente pesquisou é que aquela nossa fonte do forno, a famosa fonte do forno, que durante anos, muitos anos, forneceu água para a população de Gravataí, que fica lá, se localiza no centro, hoje infelizmente está abandonada, está mal cuidada, mas ela forneceu durante muitos anos água para a população de Gravataí. E aquela fonte foi criada pelo trabalho indígena. Então, durante muito tempo, os índios iam lá, se abasteciam daquelas águas, as famílias portuguesas também, e a cidade foi crescendo, e as famílias foram mais numerosas, os portugueses foram se abastecendo daquela água. Então, há uma grande suspeita de que muitos desses portugueses não se sentiam confortáveis em dividir a fonte do forno com os índios, e muitos desses índios, claro, foram colocados para fora da cidade. Também é um fator que está ligado à própria questão. Se tu não tens na cidade uma produção em que vai trabalhar, por exemplo, com uma produção que eles tinham no milho de trigo ou a produção de telhas, e ainda mais agora esse atrito com os portugueses em função da água, da fonte do forno, realmente eles diminuíram muito a sua quantidade. Mas essa questão da economia também é algo interessante. Gravataí, então, era grande produtor, em determinado momento, no século XIX, de mandioca, de farinha de mandioca. E também grande produtor de cachaça. Havia também uma plantação de cana-de-açúcar e a produção de cachaça aqui. Inclusive, temos várias histórias referentes a isso. Uma das mais interessantes é a história da Maria Cachaceira. Se alguém tem curiosidade de saber, leia ela no livro. É muito legal a história. Bom, então a gente tem a influência portuguesa, a influência indígena, e como é que se dá essa questão da influência africana? O que a gente tem em questão dessa história, né, e que é remanescente hoje em dia, que possamos, né, estudar e nos aprofundar nisso? O que se sabe da questão africana, né, que já haviam escravos naquela região, como todo o Brasil, né, Brasil colonial, escravista, né, assim também aqui em Gravataí. E que tem alguns casarões que retratam um pouco, né, que mostram um pouquinho de como os escravos, as pessoas escravizadas eram tratadas, né, nos porões das casas ou nas senzalas, e se sabe que também havia, e há hoje, né, o Quilombo Manuel Barbosa, que era justamente um dos locais recebido por esses escravos como herança, né, como em troca do trabalho realizado por eles durante sua vida, e que, na verdade, serviu também de apoio para esses escravos que fugiam dos castigos da própria escravidão, né? Então, eles se refugiavam nesses locais, e hoje nós temos, né, aqui em Gravataí, então, o Quilombo Manuel Barbosa, que é um desses remanescentes que abrigavam, então, essas pessoas escravizadas. E também temos bastante influência cultural na cidade sobre desses grupos, né,
de pessoas escravizadas que hoje tem suas sedes, né? Por exemplo, o Clube 6 de Maio, que é justamente remanescente porque as pessoas não podiam frequentar os mesmos locais públicos, né? Ou clubes que as pessoas brancas, né? Vamos dizer assim. Então, elas criaram os seus próprios espaços. E hoje um dos remanescentes é a própria Clube 6 de Maio. Eu queria salientar exatamente essas três correntes que formaram a nossa cidade, a nossa sociedade, né? A primeira delas é a indígena, a questão do próprio nome da cidade, e foi o que impulsionou, no primeiro momento, a ocupação da cidade, com a chegada daqueles 1.000 índios vindos de Rio Pardo, que eram remanescentes das guerras guaraníticas, e, além deles, também a questão dos portugueses, que a gente não pode também deixar de lembrar que o nosso primeiro bispo do Rio Grande do Sul era de Gravataí, nasceu aqui em Gravataí. Né? Também temos essa grande influência cultural dos descendentes de africanos que foram trazidos para o Brasil, pessoas trazidas para o Brasil como escravas. E uma coisa importante de lembrar é o seguinte: primeiro foram escravizados no Brasil os indígenas, depois os africanos. Agora, a pergunta que a gente sempre faz, né? Por que os indígenas deixaram de ser escravizados e trocaram a escravidão indígena pela africana? Aí muitos dizem, mas é porque o índio era preguiçoso, porque o índio não era acostumado a trabalhar. Aí a pergunta que eu faço, o africano, ele era acostumado a ser escravizado? Não, também não. Né? E uma curiosidade interessante, na época a igreja também chegou a colocar o seguinte, que o índio não poderia ser escravizado porque possuía alma. Agora, um dado. Quando em determinadas regiões escasseava a mão de obra africana, o pessoal não se preocupava muito com as regras, com as normas, com a religião, ia lá e voltava a escravizar o índio. Né? Então, na verdade, o motivo da troca, da substituição do índio pelo africano no trabalho escravo foi fundamentalmente econômico, ou seja, dava muito lucro trazer o africano da África e não dava lucro nenhum para os comerciantes portugueses a escravidão do índio aqui dentro do Brasil, porque era só entrar na mata, entrar numa aldeia e capturar os índios. O comerciante português não ia ver um centavo disso. Já com o comércio africano, não. Havia todo um sistema de tráfico de escravos africanos muito lucrativo. Então, pessoal, é importante salientar que a contribuição africana e dos seus descendentes, que foram pessoas escravizadas aqui, continua extremamente relevante, porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, as palavras, a questão da religiosidade, enfim, vários elementos culturais, artísticos que estão presentes aí, tá? E uma coisa interessante é que, é que em Gravataí a libertação dessas pessoas, ela se deu em 1884, antes da própria da Lei Áurea, né, no Brasil, que foi em 1888. Então, 4 anos antes, Gravataí já tinha libertado essas pessoas, né? Então tá, eu ia perguntar para vocês, então, sobre essa questão. Gravataí, a senhora colocou, né, que ela se emancipou, primeiro era parte de Viamão, depois foi parte de Porto Alegre, depois se emancipou de Porto Alegre. A partir disso, o território de Gravataí sofreu alterações no seu tamanho? Gravataí realmente mudou muito o seu tamanho. Para vocês terem uma ideia, Gravataí, há menos de um século, ela era o dobro do que é hoje. Mas, devido às emancipações, à criação de vários municípios, Gravataí foi encolhendo. Um exemplo, em 1939, Canoas, que pertencia a Gravataí, se tornou um município. Em 1966, Cachoeirinha, que se tornou também um município, deixou de pertencer a Gravataí. E em 1988, Glorinha, que também pertencia a Gravataí, tornou-se município. Então, Gravataí encolheu
muito nesses anos para cá com as emancipações. E só para lembrar assim também que a data hoje é da emancipação política, em Gravataí começou a ser um município realmente a partir de 23 de outubro de 1880, quando teve então a primeira Câmara Municipal, né, que oficializou então o nome da cidade e oficializou a fundação da cidade. Bom, então eu gostaria de saber se vocês têm, já que estamos caminhando aí para quase meia hora de vídeo, se vocês têm alguma questão que querem colocar para a gente finalizar esse vídeo sobre a história de Gravataí. Eu considero que esse momento é muito importante, é uma oportunidade de falar sobre a história de Gravataí, e toda a oportunidade de falar sobre história nesse momento em que vivemos, onde as trevas da ignorância, infelizmente, dominam, mas temos a esperança que não por muito tempo, é importante salientar esse momento como importante. Uma coisa também que eu quero colocar, fazer uma singela propaganda. Tá? Nós estamos tratando sobre história e tem esse livro que foi feito com muito carinho por uma equipe que se dedicou, que se aprimorou na questão das ilustrações, da produção de texto, discussão de onde colocar, qual texto colocar. Então, é um livro que vale a pena ser lido, ser saboreado, até podemos dizer assim, com os olhos, né? E refletir sobre a nossa história, uma contribuição desse coletivo para a história do município. E esse livro vai estar disponível nas bibliotecas das escolas públicas do município. Então, é uma propaganda que a gente está fazendo aqui, porque muitas coisas que a gente está dizendo aqui vêm dessa produção do livro. E outras coisas que nós não dissemos aqui, está lá, escrito no livro. Vamos lá ler, que é muito bacana. Obrigado. Eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que colocar, é que, na verdade, essa publicação, o nosso interesse é que ela seja, o público-alvo sejam os alunos das escolas públicas, né? E que eles tenham acesso a essa história de Gravataí, assim, então é uma linguagem acessível para que possa ser utilizada pelos professores em sala de aula, né, que possa estar disponível para conhecer um pouquinho e formar essa identidade de Gravataí, né, que eu acho que é esse o nosso principal objetivo, formar uma identidade que as pessoas conheçam a sua história e possam se conectar às suas origens, né, e saber realmente dizer, falar sobre Gravataí, conhecer. E nós não temos a pretensão de que seja uma obra acabada, porque sabe-se ainda que muita coisa tem que ser estudada, muita coisa tem que ser ainda escrita sobre a nossa cidade, mas a gente vê aí vários trabalhos que estão ocorrendo também, que corroboram com essa produção, né, e que a gente espera que seja muito útil para todos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, gente. Achei lindo o final de vocês.